São dados que preocupam dia após dia e é por isso o tema para abordarmos com a nossa convidada, Elizabeth Santos, do Observatório da Luta contra a Pobreza. Muito boa noite, seja bem-vinda, obrigada por se juntar a nós por videochamada. Percebermos, Elizabeth, que olhar geral e que análise pode ser feito a estes dados, estes novos dados que são revelados hoje, e daqui a pouco já vamos especificar também aqui alguns pontos. Boa noite a todos e, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Sim, de fato, os dados que foram apresentados pelo inquérito de condições de vida e rendimento a nível nacional e a nível europeu mostram-nos que nós tivemos um aumento muito grande da pobreza e exclusão social. Nós somos o segundo país que mais aumentou o risco de pobreza e exclusão social face ao ano anterior. Só a Eslováquia teve um aumento maior do que aquele que nós tivemos. E também a nível da desigualdade, nós não temos os dados da Eslováquia, só fomos os que mais aumentamos a nível de desigualdade. Todos esses dados falam-nos do impacto dentro da pandemia, do contexto da pandemia, porque falam-nos dos anos 2020 e 2021 e apontam-nos para uma dificuldade que nós tivemos enquanto país de conter dentro daquele contexto, porque os outros países também passaram pelo contexto de pandemia, de confinamentos, de restrições às atividades. Nós tivemos ainda mais dificuldade em proteger o risco de pobreza e exclusão social da nossa população. Portanto, houve um impacto maior em Portugal, é isso, Elizabeth? Sim, o aumento foi maior em Portugal do que dos outros países. Só a Eslováquia teve um aumento maior do que o nosso. E a nível da desigualdade também, fomos os que tivemos maior aumento. Isso mostra também a vulnerabilidade, uma grande vulnerabilidade que nós temos e que já tínhamos antes da pandemia, mas que em contextos de crise como a pandemia e como o contexto que nós temos a viver agora, torna-se ainda mais visível e ficamos ainda mais protegidos. É o contexto de baixos salários, que cria-nos pouca margem de manobra para uma diminuição do rendimento, que aconteceu em algumas situações durante a pandemia. Estamos a falar, por exemplo, os trabalhadores, por exemplo, foi um grupo que aumentou muito a pobreza, mesmo aqueles que não perderam o seu trabalho. Mas que ficaram com os salários reduzidos em layoff, por exemplo? Exatamente, em layoff, ou então porque ficaram com menos horas extraordinárias, não puderam trabalhar à noite, não puderam trabalhar ao fim de semana, e toda essa outra parte do salário é essencial quando se tem baixos salários para estar acima do limiar de pobreza, para conseguir fugir da pobreza. E a pandemia afetou setores, por exemplo, como a restauração e o comércio, que são setores onde os salários são baixos, onde há uma grande proporção de trabalhadores com salários mínimos. Portanto, estamos aqui a falar de dados, Elizabeth, dados de 2020, estamos em 2022, estamos numa fase também ela muito delicada e eu pergunto-lhe, Portugal está agora mais preparado para enfrentar uma fase destas e para tentar combater a pobreza ou não? Não parece. Nós temos alguns dados, há um Eurobarómetro que foi lançado em abril, maio, e que já dizia que 74% da população portuguesa dizia que não estava preparada para o aumento do custo de vida e 57% já estava a sentir uma diminuição do seu nível de vida. E não só, se olharmos para os dados da privação material, há aqui dados que são extremamente preocupantes em 2021. Em 2022 torna-se ainda mais porque aumenta o custo de vida. Estamos a dizer que 30% não tinham uma almofada de cerca de 540 euros para fazer face a uma despesa inesperada. Estamos a dizer que apenas 42% da nossa população tinha alguma dificuldade em chegar ao fim do mês com as contas pagas. 58% mostrava algum grau de dificuldade já em 2021 em fazer face às suas despesas e chegar ao fim do mês com as principais contas pagas. Estamos a dizer, por exemplo, neste aumento das energias, que 16% já não conseguia manter a casa aquecida em 2021 e a nível dos idosos eram 28%. Por isso, todo este aumento não vai afetar o rendimento que entra, pode não vir a afetar a taxa de pobreza naquele sentido de o rendimento pode não estar a diminuir, mas aquilo que esse rendimento é capaz de satisfazer a nível das necessidades das pessoas, serviços e de bens, é cada vez menor.
Há alguma forma, Elizabeth, estes tipos de vulnerabilidade estarem assegurados para alguns dos grupos de risco, como os idosos que recebem pensões mínimas, como os casais com dependentes ou os desempregados? Há alguma forma mágica, digamos assim, das pessoas se poderem prevenir para não caírem efetivamente neste risco de pobreza extrema? Fórmula mágica não existe, porque esses rendimentos não estão a subir ao mesmo nível que a inflação, sendo que, no caso do indexante dos apoios sociais, foi uma das dimensões que o Estado garantiu o aumento de 8%, ou seja, continuar a seguir um pouco a inflação, sendo que no caso das pensões mais baixas, já eram insuficientes, totalmente insuficientes para fazer face às despesas, não é? Estamos a falar de pensões mínimas de 230 euros, ou então, no caso do rendimento social de inserção, um rendimento de 189 euros, era já totalmente insuficiente para fazer face. Eu acho que a chave não está nas pessoas conseguirem, está na sociedade se mobilizar para esta causa e garantir o apoio, garantir políticas, garantir, por exemplo, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que hoje foi nomeada coordenadora, garantir que essa estratégia seja implementada e que haja aqui, de fato, seja aqui mobilizador de mudanças das políticas e da sociedade para o combate à pobreza. Assim esperamos também. Elizabeth, muito obrigada pela sua presença neste Fala Portugal. Boa continuação.